vamos entrar na palavra de Deus para essa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmos 26, verso 2. Salmo 26, verso 2, igreja, quantos estão com os olhos no texto? Então, lê comigo, são só 2 versículos, vamos lá? É esse aí? A partir do verso 1, queridos, desculpa, eu falei verso 2, é o verso 1 primeiro. Salmo 26, 1, você estava lendo 2, volta um versículo para cima. Tá bom aí agora? Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Agora o verso 2, que é o chave. O que está escrito aí? Examina-me, Senhor, e prova-me. Que mais? Sonda-me o coração e os pensamentos. Tem vários verbos aí, né, irmãos? O verbo examinar. Examinar te lembra o quê? O que lembra na sua mente examinar? Médico, né? Fazer um exame, fazer uma biografia, para uma chapa, por exemplo, para fazer um exame. Tem o verbo examina-me. Tem um outro verbo na sequência, qual é? Provar. Provar, irmãos. Aí tem uma conotação de apurar. Assim como o ouro na antiguidade era colocado no fogo para separar a escória e a impureza, o sentido é esse mais profundo. Provar tem a ver com aferir a qualidade. Amém? O próximo verbo aí é mais interessante ainda. Qual é o verbo? Sondar. Toda sonda que a gente conhece, elas são de penetração. Uma sonda, por exemplo, para penetrar no solo. Sonda tem a ver com penetrar, com profundidade. Todo mundo pegou aí? Então fala de examinar, exame, poderemos ver do ponto de vista de Deus, como se ele visse o nosso interior. Fala de provar, e aí também está provando a nós. Ele está nos passando nessa prova para poder aferir o valor, e ele nos sonda. E o tema dessa mensagem é em cima desta realidade espiritual. O Senhor penetra, ele sonda a nossa mente, nossos pensamentos. Amém? Sonda-me o coração e os pensamentos. Ele penetra, ele vai lá no íntimo do seu pensamento. E eu estava pensando numa ilustração para começar essa mensagem. Eu não sei quantos vão lembrar, tem uns anos, tem uns bons 20 anos, eu acho, ou mais. Tinha um filme do Mel Gibson, que ele aprende, no filme lá, né? Ele era o galã do filme, e ele teve um acidente e passou a ter o dom de ouvir o pensamento das mulheres. Quantos lembram desse filme? Como é que é o nome desse filme? Aí, o varão até já sabe, isso aí, hoje só passa na sessão da tarde, já é clássico antigo. Do que as mulheres gostam, é o nome do filme. E é engraçado porque elas não precisavam falar. Perto dele, ele lia os pensamentos delas. E a graça do filme é uma comédia. O constrangimento do pensamento exposto, né? O que elas pensavam, a bobagem que elas pensassem, ele sabia. Na cabeça dele, ele ouvia tudo claramente. Acho que Deus não deu esse dom aos homens, porque seria uma confusão, não seria, irmãos? Já pensou se eu soubesse o que você está pensando agora? Se você pudesse saber o que eu estou pensando, ia ser constrangedor. Muito. Eu estou pensando, por que a irmã está passando a mão no cabelo? Se eu não falo, você não sabe. Mas na minha mente passou, por que ela está coçando tanto aquele cabelo? Já pensou se você pudesse saber o que seu irmão está pensando nesse minuto? Não ia ser constrangedor? Talvez alguns de nós estão aqui pensando já numa série que vai chegar em casa para ver. Talvez alguns de nós estejam pensando na comida que vai comer quando chegar em casa. Chegar em casa, eu vou cair dentro daquela comida que está na geladeira, eu vou esquentar. Seria terrível, irmãos. E aí também o constrangimento até da cobiça.
Não é? Você pode admirar uma pessoa pela beleza dela, beleza exterior. E de repente, se alguém pudesse ler o seu pensamento, não seria constrangedor? Você ali, a pessoa vendo claramente que você está examinando, né, o material, a estrutura da pessoa. Então Deus não nos deu a capacidade de sondar o coração do outro, de penetrar a mente do outro. Isso é maravilhoso. Porque se nós ouvíssemos os pensamentos dos nossos irmãos, seria um Deus nos acuda, seria difícil. Então, nenhum homem pode penetrar a mente de outro homem. Nem os demônios podem penetrar nossas mentes. Se você quer saber, Satanás não pode saber o que você está pensando. Pastor, mas ele não ataca nossas intenções, nossos corações, ataca. Mas baseado em observação. Observação. Se você para na frente de uma tela e vê bobagens, ele está vendo também que você vê bobagem. Então não tem nenhuma adivinhação nisso, ele está vendo. O mundo espiritual está vendo. Aí é constatação, não tem nada a ver com entrar na sua mente. O inimigo não pode entrar na sua mente. O anjo caído não pode entrar na sua mente. Ler seus pensamentos. Mas Deus pode. Homem nenhum pode. Demônio algum pode. Mas Deus penetra o nosso coração, o nosso pensamento. Tudo que você pensa está diante de Deus. Claro e cristalino. Amém, queridos? E é essa percepção que Deus colocou no meu coração dar à igreja nessa noite. É importante para a nossa santificação, para a nossa comunhão com Deus. Abra agora no outro salmo, você estava no Salmo 26. Abre agora em Salmo 139, famoso Salmo 139, verso 1. É uma realidade muito importante. Você vê na Bíblia que somente Deus e o Senhor Jesus, que também é Deus, tem o poder de ler o coração humano. Salmo 139, verso 1. Isso é ao mesmo tempo maravilhoso e ao mesmo tempo gera temor no nosso coração. Saber que teu pensamento está diante de Deus, clarinho, cristalino. Quantos acharam o Salmo 139, 1? Diga amém. Então a maioria já achou. Lê comigo aí, são poucos textos hoje. Vamos lá, igreja? Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu poderia traduzir, Senhor, tu penetra dentro da minha mente. Tu entra lá dentro. Por isso me conheces. Deus não nos conhece por observar, que nem Satanás. Deus nos conhece por inteiro. E Ele penetra nossa mente, nosso coração, nossa alma. Tu me sondas, tu penetras no meu ser e me conhece. Que mais, irmãos? Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe, olha aí a palavra penetra aí. Penetra o quê? Os meus pensamentos. Então, para pensar que o que você está pensando agora, Deus está aí vendo. Agora, nesse instante. Ele penetra os nossos pensamentos. Quem dera, né? Alguns devem pensar assim, pô, não queria isso não. Deus tem visto muita coisa na minha mente. Poxa, eu não sabia que Deus via tudo. Deus vê tudo. O tempo todo, full time, o tempo todo. Então Deus penetra os nossos pensamentos. Meus pensamentos, o salmista diz. E no verso 3, irmãos? Esquadrinhas é um termo muito específico, né? Esquadrinhar é examinar cada centímetro. É passar no esquadro. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conhece todas. Então, mesmo quando não falamos, não verbalizamos, o mundo espiritual não ouve, os anjos não ouvem, os anjos caídos não ouvem, ainda assim, tudo que você pensa, cada intenção, cada pensamento construído, Deus conhece. Antes que você fale, que verbalize, Deus conhece. Se é uma palavra de angústia, você nem gritou ainda e Deus já sabe que você está angustiado.
se é uma palavra de alegria, você nem compartilhou que está feliz, e Deus já sabe, porque Ele está lendo o seu pensamento, o seu coração. Leia de novo comigo o verso 4, por favor. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Toda a nossa mente está ali sendo lida por Deus. Amém, povo santo? Verso 4, igreja. Verso 5. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Davi, eu acho que esse salmo de Davi, ele diz, é tão tremendo isso que eu não posso nem entender. Como entender? Eu não consigo atingir o entendimento. Como é que o Senhor consegue ler todos os nossos pensamentos? Pensa hoje, mais de 8 bilhões de seres humanos pensando ao mesmo tempo. Pensa hoje, querido, 8 bilhões de mentes aí, agitadas na terra igual um formigueiro. Deu um monte de formiguinha lá embaixo agitada. Um pensando uma coisa boa, outro pensando uma coisa ruim. Um pensando num crime, em cometer um crime, um assassinato, um estupro, uma violência. Outro pensando em fazer o bem, em descobrir uma cura para alguma enfermidade, um cientista. Mas todos eles, pensando ao mesmo tempo. E Deus conhece os pensamentos do coração de cada um. Esse é o tamanho do nosso Deus. Por isso o salmista diz, eu não consigo nem entender como é que o Senhor faz isso. É grande demais para mim. Mente humana alguma consegue alcançar. Mas Deus penetra todo o coração. Conhece todos os corações. Ninguém escapa desse escrutínio de Deus. Abre, por favor, agora, Provérbios capítulo 24, verso 10. Provérbios 24, verso 10. O problema é o seguinte, se você já entendeu que seus pensamentos estão o tempo todo diante de Deus, quando você e eu pensamos bobagens, o que acontece com essas bobagens que você pensa? Deus está vendo. Mas Deus está vendo passivo? Ele fica lá só monitorando lá de cima? Presta atenção no que o pastor vai dizer aqui a você. Nós temos ainda a natureza humana pecaminosa. Às vezes pensamentos vêm ao coração, você não sabe nem de onde que veio. Vem um sentimento, vem um pensamento ruim, vem uma intenção ruim. Não é isso? Às vezes é involuntário, pode ser até dormindo num sonho. Então a nossa mente continua produzindo frutos danificados pelo pecado. Todos eles, Deus está vendo. Então, se for intencional, aí que é o perigo. Porque quando é involuntário, é só o fruto da nossa alma, que infelizmente frutifica o mal. Mas quando é intencional, quando você pensa o mal, quando você pensa em causar dolo para alguém, premeditadamente, o Senhor também está contemplando. E aí, não é só contemplação, agora está ferindo a santidade e a dignidade do seu Deus. Está ofendendo Deus, o teu pecado. É o que eu quero que você veja na palavra de Deus. Provérbios 24, verso 10. Então, muito cuidado com o que você pensa, para não afastar Deus de você, por causa de um pensamento maligno. Provérbios 24, 10, igreja, quantos acharam? A palavra de Deus é assim. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Que palavra intrigante é essa, né, irmãos? Não é uma palavra de ordem aí, ó. É uma palavra de ordem. Livra. Socorre aqueles que estão indo para a morte. Existe um contexto para essa passagem. Verso 12, vamos lá. Se disseres, não o soubemos,
Não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Presta atenção, aí está falando de omissão de socorro. É como se você pudesse, com a sua ação, salvar alguém, mas você diz no seu íntimo: isso não tem nada a ver comigo, eu não vou fazer nada. Só que Deus vai reagir a essa omissão. Quantos estão entendendo? Você tinha condição de salvar, você não fez nada e acha que Deus não viu. Mas Deus está vendo o seu coração inteiro. E aí ele reage negativamente. Porque omissão também é pecado. A gente não comete pecado só de ação, a gente comete de omissão. Quantos estão entendendo? Tanto mais nós, igreja. Igreja é sal e luz. Igreja tem função na terra. A gente não é igreja só para ser igreja. A gente é igreja para fazer alguma coisa no mundo. Para influenciar o mundo. Então, omissões são pecados. E se você pensa que Deus não está vendo você omitindo de propósito, fingindo que não é com você, Deus se ofende com isso. E aí vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Qual é a obra que Deus vai retribuir quando você se omite de fazer o bem? Ele vai lhe repreender, porque você foi chamado para fazer o bem. Quantos entenderam? Então, não tem jeito. Até quando nós pensamos que estamos isentos de culpa, nós também somos responsabilizados, queridos. Nós somos sempre responsabilizados. Porque Deus sabe que você sabia que podia fazer alguma coisa. Quantos entenderam? Contexto difícil? Não, né? Então vamos para outro texto agora. Mateus capítulo 5, verso 28. Eu falei que só Deus o Pai e Deus o Filho podem penetrar nossos corações. Mateus 5. Mateus capítulo 5, verso 28. Nenhuma outra criatura no universo pode ler nossa mente. Nem querubim, nem arcanjo, nem serafim, nem seres viventes, nem 24 anciãos, nenhum ser angelical tem poder de ler nossa mente. Mas o Pai e o Filho conseguem. O Pai tem esse poder e Jesus também tinha. Tinha e tem. Mateus 5, 28, quantos acharam? Vamos ler. Mateus é fácil, né? Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Pastor, só o pensamento já condena? Condena. Porque o pensamento ofende a Deus. Nossos pensamentos ofendem a Deus. Se for maligno, entendeu? A intenção. Homens casados, né? Tá vendo uma novela, tá vendo um filme, aí passa uma atriz muito bonita, poderosa, musculosa, toda. Se der bobeira com a mente, o que vai acontecer? Vai começar a viajar. Eu naquela ilha paradisíaca, com Angelina Jolie, ou a irmã com Brad Pitt, não sei. Quando você começa a viajar na sua mente, essa viagem está sendo vista por Deus. E aí que o bicho pega. Se fosse só na nossa cachola, só nós, né, nós e nós mesmos assistindo a cena, mas Deus está vendo. E aí complica. Quantos entenderam? Olha, essa mensagem ela é simples, mas ela tem que ter muito entendimento. Você tem que entender como Deus atua. Jesus então diz: só em gerar na mente um pensamento já comete adultério. Só em gerar. Pensamentos devem ser, pensamentos maus, quando você começa a gerar, devem ser abortados. Nós não podemos impedir que pensamentos maus sejam gerados por causa da nossa natureza. Mas quando você percebe que está pensando mal, você vigia ali na sua mente e você então deleta, rejeita, até repreende o que está pensando. Deus me livre esse pensamento.
Deus me livre fazer o mal para alguém. Deus me livre eu subtrair alguma coisa no supermercado, roubar. Que isso? Uma pessoa digna de pagar um vexame desse? Nem um grampo, nem uma menor coisa. Pensamentos maus vêm, querido, na nossa cabeça. Eles vêm. Mas aí é hora de você reagir no campo da mente. A palavra de Deus diz que nós somos engodados, lá em Tiago, pelas nossas cobiças. Concupiscência é cobiça. E se nós gerarmos o pecado, damos à luz a morte. Está falando gerar no sentido de gestação. Vem um pensamento errado, fazer uma coisa errada. Desse pensamento, você começa a gestar a ideia de fazer a ação. Vou subtrair aquele objeto que não é meu, vou pegar aquilo ali para mim. Você começa a gerar, é uma gravidez na mente. Qual é o próximo passo? Dar à luz. Quando você vai e subtrai um objeto que não é seu. Você acabou de cometer um ato que vai gerar morte. Porque você passou agora a ser ladrão. Estou dando um exemplo mais bobo. Nesse processo, passou um pensamento de subtrair alguma coisa de alguém. É a hora de você despertar que Deus está vendo. E que você não quer fazer esse mal. Então você, no campo da mente, você aborta. Não vou fazer isso. De maneira alguma, Deus me livre. E você consegue impedir a ação. E consegue impedir um ato que vai gerar a morte. Quantos entenderam? Ninguém adultera, nenhum homem casado ou mulher casada adultera por acidente. É impossível adulterar por acidente. O adultério envolve planejamento, oportunidade, assédio, conversa. Ninguém adultera por um tropeço. Tem todos uns passos que são dados, uma gestação, até a consumação que gera morte. Amém? Todo mundo entendeu? Então, queridos, já que Deus sonda nossos pensamentos, e que até nos pensamentos nós podemos pecar, nós devemos, quando vier um pensamento pecaminoso, lutar contra essa nossa natureza no campo de batalha da mente. Porque Deus está vendo seu esforço. Quando você aborta o mal na sua mente, você não vai agir. É muito interessante quando Deus sonda o coração de Caim. Deus viu nitidamente os pensamentos de Caim a respeito de seu irmão. O planejamento de matar o irmão já estava sendo gerado. Deus falou, o mal jaz à porta. Cumpre a você dominá-lo. Você pode se conter. Se Caim, quando estava gerando sentimentos maus para o seu irmão, tivesse se contido, ele não assassinava o irmão. Então, a batalha é aqui. Amém, queridos? Agora, existem situações em que nós nem percebemos que aquele pensamento que nós acolhemos, que geramos, que desenvolvemos como uma gravidez, que aquele pensamento vai fazer muito mal. A gente deixa o mal se desenvolvendo lentamente. Ou às vezes você, pelo seu modo de pensar, acha que esse pensamento não é pecaminoso. Esse é permitido. Como é que nós vamos saber que os nossos pensamentos estão ofendendo a Deus? Tem que passar pelo escrutínio da palavra. Amém, queridos? Abre aí, por favor. Vou dar um outro exemplo aqui. Salmo 19, verso 12. Salmo 19, verso 12. Tem um termo na Bíblia que eu gosto muito. Cingir, presta atenção, eu não vou lembrar agora qual é o versículo. Mas o termo é esse. Cingir os lombos do vosso coração, ou do vosso pensamento. É um salmo, né? Cingir os lombos. O que é cingir os lombos do pensamento, do coração? Cingir é se vestir. Quando você aplica essa metáfora, essa ação, de se vestir, de se amarrar, porque a roupa no Oriente ela é amarrada com cintos. São esvoaçantes, são largas, né? Então se passa um cinto para amarrar o roupão, lá no Oriente. Agora aplica isso ao seu pensamento. O que é cingir o pensamento? Cingir o pensamento é quando ele começa, né? Nossa mente é muito fértil e pensa em várias coisas ao mesmo tempo, em várias direções. Você vai lá e amarra os seus pensamentos.
Traz ele bem amarradinho, como quem prende a roupa no corpo. Cingir os pensamentos é necessário, queridos. Como eu disse, é você que controla. Não pode deixar a mente expandir à vontade, porque ela vai te levar para caminhos que não deveria. Amém? Salmo 19, 12, igreja, estamos no penúltimo versículo já. Penúltimo texto, né? Versículo não. Tem mais uns 3 versículos, mas penúltimo texto. Salmos 19, 12. É preciso cuidar dos próprios pensamentos e sentimentos do coração. Que ainda tem os sentimentos, que é uma droga. Sentimento gera tanto pensamento. Quantos já acharam o Salmo 19? Então vamos ler todos juntos? Está no finalzinho, vamos lá? Quem há que possa discernir as próprias faltas? Faltas aí é pecados. Absolve-me das que me são ocultas. Como é que tem pecado que para mim é oculto? Se é dentro de mim. É porque às vezes eu não reputo aquela ação como pecaminosa. Eu acho que ela é correta. E aí é um problema. Porque você vai ter que ter o discernimento espiritual de que aquela ação que você acha que é inofensiva ou que é justa, mas na verdade é injusta, você não consegue discernir. Vai precisar pedir a Deus essa capacidade. Deus me mostra se isso que eu penso está correto, se da maneira que eu procedo está correto, se essa filosofia de vida que eu adoto está correta. Por exemplo, eu já vi alguns anos atrás, muitos anos atrás, um irmão que fez seminário conosco, ele justificar que ele não pagava impostos no estabelecimento dele, porque o governo era injusto. Ele adotou para ele uma filosofia, já que o governo é ladrão, é injusto, eu também não vou colaborar com ele, não vou dar dinheiro. Só que é errado, porque até Jesus pagou imposto. Então, ele criou na cabeça dele uma legalização que não é legal. Ele criou uma aprovação de um sistema de comportamento, de filosofia de vida, que é contrária à vontade de Deus. Mas na cabeça dele está certo. E aí, irmãos, só o Espírito de Deus pode tocar e dizer, você está errado. Conserta isso aí, não é assim que eu procedo. Não é assim que eu quero que você proceda. Então, algumas faltas nossas, alguns pecados, nós não percebemos de pronto que estamos errando. Então precisamos de discernimento espiritual. Quantos entenderam? E aí o salmista diz, quem há que possa discernir as próprias faltas, os próprios pecados? Absolve-me das que me são ocultos, daquelas que eu não consigo ainda discernir. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Percebe? Ele era uma pessoa exaltada dentro dele. E essa exaltação interna era errado. Se a pessoa não vigia, ela começa a ter um sentimento de grandeza, de superioridade sobre todo mundo, vai cair. Porque Deus faz cair o exaltado e levanta aquele que se humilha. Amém, querido Deus? Perceba que é sentimento dentro do coração que o salmista está tentando gerenciar diante de Deus. E aí o texto diz assim, ó, e ficarei livre de grande transgressão. Agora leia, por favor, esse é o verso-chave. Esse é o verso-chave, vamos ler, verso 14, vamos lá, igreja. As palavras dos meus lábios, aquilo que eu pronuncio, e o meditar do meu coração. As palavras que eu não falo, não pronuncio, mas estão aqui geradas na minha mente. O que diz o texto? Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém, igreja? Então você não tem que vigiar só o que você fala, você tem que vigiar até o que não fala. Você tem que vigiar o que você pensa e o que você fala. Porque no recôndito aí da sua mente, nessa caverninha aí, onde está seu cérebro aí dentro da cachola, do crânio, podem ter tantas coisas, irmãos, que ofendem a Deus. Tantas coisas, sentimentos, pensamentos, amarguras, que mais? Vinganças. E por aí vai.
tenho que pedir a Deus, me mostra se eu estou errando em alguma coisa na minha mente. Me revela. Me faz andar em veredas de justiça. Se meus pensamentos forem maus, eu quero abandoná-los, antes que eles gerem ações. Amém, povo santo? Porque Deus vai te examinar pelas tuas palavras e pelos teus pensamentos. Até pelos pensamentos. Que o meditar do nosso coração seja agradável diante de Deus. Em nome de Jesus. O último texto é o antídoto. Filipenses 4:7. Eu estou em 32 minutos. Vou conseguir pertinho dos 30 hoje. Fica de pé, por gentileza. A gente já leu o último texto. Já abençoo vocês. E vamos na paz de Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 7. Existe um antídoto para a nossa mente não ficar poluída, cheia de pensamentos maus. Filipenses 4, 7. Eu peço à igreja que leia em voz alta. Quando você lê em voz alta, Deus está te ouvindo. Mas se você estiver lendo no seu interior, na sua mente, Deus também está lendo. A sua mente está vendo de qualquer jeito, né? Mas por gentileza, né? Mesmo que você não queira expor sua voz, por gentileza, lê em voz alta esse versículo, versículo 7 e o versículo 8, amém? Está aí a chave da sabedoria para uma mente mais saudável. E o que diz aí? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém, filhos de Deus? Tem que ter louvor para Deus naquilo que você pensa. Eu não estou falando de você cantar na sua mente, não. O louvor aí é Deus elogiar. O meu filho está pensando correto. Por exemplo, você está cantando na sua mente aí uma música da Anitta, do Pablo Vittar, desses lixos que existem no século 21, não é? Lixo do lixo do lixo, não pode se chamar de música, não é? Eu me lembro que eu vim do pagode, gostava muito de pagode, vocês não imaginam isso, né? O pastor no meio do pagode, mas eu estava lá no meio do pagode, e tinha um camarada que cantava, não sei nem o nome dele agora, uma música brega na década de 90, e ele falava besteira pra caramba nessas músicas. E às vezes a gente traz essas lembranças no coração, vê um clipe aí no celular, traz na memória uma música dessa. É um lixo moral, irmãos. É uma coisa horrorosa que fala de adultério, de um monte de coisa. Vê uma novela e traz um lixo moral cheio de conceito errado para sua mente. A palavra de Deus diz que tem que botar coisa que é justa, que é verdadeira, que é santa, que tem algum louvor que vale a pena colocar na sua mente. Pastor Acélio falava de uma maneira muito própria. Quantos aqui se lembram do processador da década de 70, 80 para moer carne, moer pimenta do reino? Quem tinha aquele processador? Processador de ferro, uma peça bojuda, com a boca aberta assim, com uma manivela e uma borboleta para prender do lado da pia. Lembra? Você prendia ela assim com a borboleta aqui do lado da pia, e aí você jogava pimenta em bolinha, pimenta do reino em bolinha, moía e saía a pimenta moída. Ou então botava carne ali e moía a carne. Isso é um processador. O que colocar dentro dele vai processar e sair do outro lado. Pastor Acélio falava propriamente essa ilustração. Nossa mente, o nosso coração é um processador. Ele vai processar o que você colocar nele. Se você colocar coisas boas, ele processa coisas boas. Se você colocar coisas ruins, ele vai moer e processar coisas ruins.
É simples assim. Amém? Todo mundo aprendeu? Então que essa palavra de sabedoria nos ajude. E aqueles pecados que você não percebe que está cometendo, tem que pedir sabedoria a Deus. Sensibilidade. Revela-me, Senhor. Eu não estou percebendo aonde eu estou errando. O Senhor vai mostrar. Amém, queridos? Vamos pedir isso a Deus nessa noite? Que o Senhor nos revele. Nós queremos andar com a mente pura, santa, limpa, agradável diante de Deus. Sabendo que Ele olha cada pensamento, esquadrinha cada centímetro. Cada palavra, cada sentimento. Santo Deus, nós te louvamos nessa noite. Tua palavra é fiel e verdadeira. E ela só fala a verdade. A respeito da natureza humana, a respeito de nós, seres humanos. E eu quero te bem dizer, porque a tua palavra nos ensina como funciona a mente humana. Tua palavra ainda diz, Senhor, que a nossa alma é corrupta. Ela é perversa, ela produz frutos maus. Mas também está dentro de nós o teu Santo Espírito. Não é só a nossa mente carnal, mas também a mente de Cristo está sendo desenvolvida em nós. Por isso, Senhor, nós somos muito gratos, porque não andamos só na força do mal da carne. Nós podemos anular todos os feitos da carne, pelo poder do teu Santo Espírito. Senhor, nos ajuda a termos sensibilidade, discernimento, para encher a nossa mente, nosso coração de coisas boas, coisas que te agradem, coisas que sejam aprovadas pela tua santidade. Em nome de Jesus, ajuda os meus adolescentes e jovens, são tão assediados pelo mal nesse tempo, Senhor. Ideias, pensamentos, prostituição. Ah, meu Deus, quantas coisas vêm para seduzir os nossos adolescentes e jovens. Mas eu te clamo, Deus, em nome de Jesus, que eles sejam sábios. E com eles mesmos possam abortar os pensamentos maus. E declarar diante do Senhor, eu não quero pensamentos maus na minha mente. Eu quero as coisas de Deus. Eu quero as coisas santas, agradáveis ao Senhor. E o Senhor verá esse esforço e dará graça. Não somente aos nossos jovens, mas a todos os homens dessa casa. A todas as mulheres. Todas as vidas aqui presentes. Que a tua graça seja sobre nós. Nos livra, Senhor. E daqueles pensamentos que nós achamos que são bons. Que nos enganam. Nós te pedimos, Senhor, dá clareza. Dá clareza. Expõe a tua verdade. Para que possamos desmascarar qualquer comportamento pecaminoso que nós achamos que é bom. Em nome de Jesus. E quando discernirmos o mal, nós o rejeitemos, nos arrependamos e sejamos renovados na sua presença. Para continuar caminhando de fé em fé, de glória em glória. Buscando a perfeita imagem do teu Filho Jesus. Nosso grande modelo e aquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Nós te bendizemos por essa palavra aplicada ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Leva o teu povo em paz, guardado pelo teu poder. Cada um possa chegar bem nos seus lares, e ainda nessa noite meditar coisas boas, justas, agradáveis ao Senhor, até no sono, meu Deus. Permita que o nosso sono seja também assim, permeado de coisas boas, coisas úteis, coisas que tenham virtude. Seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.